Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Vamos pensar um pouco nessa noite sobre contentamento. Apesar de tudo, Deus nos dá contentamento. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Capítulo 4, versos 10 a 13. Acompanhe aí na sua Bíblia. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vivemos dias difíceis no nosso país. Nem sempre o nosso Brasil ganha. Nem sempre acordamos vendo um arco-íris. Nem sempre tudo em nossa vida é maravilhoso, belo. Nem sempre acordamos com humor. Nem sempre nossa vida é um mar de rosas. Nem sempre nosso mar está para peixes. Nós, crentes em Jesus, também vivemos dias maus. Também enfrentamos crises financeiras. Também enfrentamos crises relacionais. Muitas vezes temos dificuldade de nos relacionar com aqueles que nos são mais íntimos. É assim a nossa vida. É assim a nossa rotina, o nosso dia a dia. Mas aí vem Deus e promete a nós que pertencemos a Jesus, que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que vamos experimentar contentamento, que vamos experimentar um estado de vida que, mesmo que haja muitas adversidades, no fundo do nosso ser, lá no nosso mais profundo interior, vamos estar em paz, vamos estar contentes, vamos estar alegres. O apóstolo Paulo descreve esse estado de vida, esse comportamento,
como um testemunho pessoal. E esse testemunho é famoso entre nós, é conhecido entre todos nós, independente de sermos crentes em Jesus. Esse slogan, essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, é uma bandeira para a maioria de nós. Mas o que é contentamento? Segundo aqui, nesse texto, e baseado na vida do apóstolo Paulo, contentamento é ter uma mente satisfeita, seja lá em que circunstância ela estiver vivendo. Contentamento é encontrar uma satisfação interior somente em Deus e nas suas provisões. É experimentar paz e confiança em Jesus, principalmente nos momentos de dificuldade, de adversidade. O apóstolo Paulo, ele não experimenta, ele não escreve esse texto sem ter experimentado essa virtude, esse comportamento. Muito pelo contrário, a vida que ele viveu é uma das maiores provas de que podemos viver momentos de muita adversidade e não amargar a nossa vida. Podemos viver muitos e muitos momentos difíceis de nossa vida. E mesmo assim, continuar sendo grato, doce, meigo, sensível e contente. E o interessante é que Deus não permitiu isso apenas para o apóstolo Paulo. É para todos nós que somos filhos do Senhor. Todos nós podemos, como Paulo, dizer que estamos contentes, mesmo que tudo ao nosso redor não nos dê nenhuma razão para estarmos contentes. Baseado na vida do apóstolo Paulo e nesse testemunho fiel que ele nos legou aqui na carta aos Filipenses, o contentamento não depende das circunstâncias que nos rodeiam. Em outras palavras, nossa alegria espiritual não depende dos acontecimentos da nossa vida. O contentamento vem a nós porque Deus nos dá.
O contentamento não é fruto da nossa luta para nos conservar alegres, porque em nós não reside nada que seja capaz de nos deixar alegres, porque a alegria vem do Senhor. Porque a alegria é um estado espiritual. Porque contentamento é algo que aprendemos andando com Deus. O apóstolo Paulo experimentou diversas circunstâncias ruins na sua vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo enfrentou sérias dificuldades financeiras. Aqui, nesse texto, ele recorda os períodos de fome e de pobreza que ele enfrentou por estar cumprindo a missão que Deus lhe deu. Ele não estava desviado, ele não estava afastado, ele não estava, segundo nós muitas vezes rotulamos, em pecado. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. E ele experimentou muitas e muitas dificuldades financeiras, muito mais do que as nossas, muito mais do que alguma crise mundial de economia. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, Paulo descreve sua vida paradoxal como apóstolo. Vejam, ele diz: como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Mais tarde, Paulo acrescentou: em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em frio e nudez. Será que nós somos capazes de estar contentes, vivendo fome e nudez, vivendo pobreza, vivendo fadigas? É possível ser pobre e ainda assim ser contente e alegre? O apóstolo Paulo vai dizer enfaticamente que sim, é possível, contrariando profundamente uma teologia que ronda no nosso Brasil e no mundo inteiro, chamada teologia da prosperidade. A graça e as misericórdias do nosso Deus podem inundar o nosso ser e dar a nós um estado de contentamento. Podemos enfrentar uma crise financeira e mesmo assim estar contente? Sim, é bíblico. É a experiência do apóstolo Paulo, é a recomendação de Deus para nós.
a mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é muito clara em relação a isso. Se qualquer um de nós está sofrendo dificuldades financeiras, nós podemos e devemos encontrar contentamento no Senhor Jesus. O contentamento que Deus nos dá é para vivermos todas as demandas da nossa vida de cabeça erguida. Creio que Deus trouxe a nós o contentamento para isso. Para enfrentarmos toda e qualquer situação de cabeça erguida. Para entendermos que o nosso Deus é maior, que o nosso Senhor é capaz de transformar a nossa realidade, que muitas vezes é adversa, é cruel, é violenta, em contentamento lá no nosso interior, em alegria lá dentro de nós. É possível sim estar contente, mesmo vivendo uma terrível crise financeira. É possível sim estar contente, mesmo em meio a doenças físicas, a doenças que muitas vezes são crônicas ou a doenças terminais. Nós sabemos na história do famoso espinho na carne do apóstolo Paulo. Os biógrafos do apóstolo Paulo, eles dizem que Paulo era uma pessoa esteticamente muito feia, porque ele era entortado de tantas doenças físicas que ele foi adquirindo com a vida. Ele foi entortando quando foi envelhecendo de tanto açoites, de tanto apanhar, de tantas marcas. Mas os problemas físicos do apóstolo Paulo não foram barreiras para que ele experimentasse o contentamento do Senhor. Em Gálatas, capítulo 4, versos 13 e 14, Paulo cita uma doença grave, que os estudiosos alegam ser malária, que o afetou e o afastou de seu trabalho e interrompeu seus planos ministeriais. Mas nós, lendo a trajetória do apóstolo Paulo, nós nem lembramos disso. Isso é insignificante, porque é um homem fantástico, extraordinário, que parece que nada nem ninguém pode barrá-lo, pode prejudicá-lo, pode fazer desistir da missão que Deus lhe deu. Paulo tinha contentamento do Senhor. No seu interior, ele era uma pessoa contente. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 29, sabemos que Paulo foi chicoteado 5 vezes e fustigado com varas 3 vezes. Numa outra ocasião, os seus inimigos o apedrejaram de modo tão severo que presumiram que ele estava morto. Está lá em Atos, capítulo 14, verso 19. Paulo ainda relata que ele teve sua cota de acidentes, sofrendo no mínimo 3 ou 4 naufrágios. Pode alguém
ficar contente, estar contente com tanto sofrimento, com tantos males, com tantas adversidades? O apóstolo Paulo vai nos dizer que sim, pode, porque o contentamento vem do Senhor. Não depende do nosso estado atual, não depende do que olhamos, não depende do que sentimos, experimentamos. A mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também em momentos de doença, de dor, de sofrimento, é muito clara a todos nós. Em Cristo Jesus sempre há contentamento. Paulo experimentou um celibato indesejado. Eu quis ser celibatário. Casei depois dos 40, porque pensava que eu ia ser celibatário. Mas era uma coisa minha, pessoal, era um desejo. Mas a gente sabe que Paulo foi casado. Talvez era viúvo, talvez divorciado, não sei, mas certamente ele foi casado. E ele desenvolveu o seu ministério, o seu principal tempo de vida sozinho, solteiro. E certamente ele, em muitos e muitos momentos da vida, sentiu solidão, experimentou solidão. Certamente, em muitos momentos da vida, ele sofreu tentações de se abster da vida conjugal, de relacionamento sexual. Ele estava privado do apoio, do conforto, do companheirismo de uma esposa, de uma família, de filhos. Será que se nós experimentássemos um tempo assim, nós seríamos uma pessoa contente? As pessoas olhariam para nós e veriam que, mesmo diante de tantas circunstâncias adversas, nós somos uma pessoa contente, alegre. Mesmo diante de uma vida assim, Paulo aprendeu o contentamento em todas as circunstâncias, incluindo seu estado de single. Em 1 Coríntios 7, texto que muitos usam para falar do casamento, Paulo estava preferindo estar só para cumprir com mais disponibilidade o ministério que Deus havia lhe dado. De novo, irmãos, mais uma vez o Evangelho do nosso Senhor Jesus é muito claro. Qualquer que seja a causa por estarmos sós, nós podemos ter contentamento no nosso Senhor e Salvador Jesus. Qualquer que seja a razão por estarmos sós, podemos desfrutar do contentamento em Deus, nosso Senhor. Paulo também
experimentou as memórias de um passado pecaminoso. Todos nós sabemos que Paulo, antes de seguir a Jesus, de cumprir a missão que o Senhor Jesus havia lhe dado, ele era um perseguidor de crentes. Ele era um sanguinário, um homem violento. E todos nós certamente já experimentamos essa realidade de quando nós nos colocamos a serviço do Senhor, vem a nós essa memória do passado, muitas vezes tenebroso, que tenta nos fazer impedir, barrar, obstacularizar o avanço no reino, no serviço ao Senhor. O interessante é que Paulo nunca esqueceu os seus pecados. Paulo, na verdade, os reinterpretou. Ele via os seus pecados como uma constante lembrança da graça perdoadora e misericórdia de Deus. E os pecados passados de Paulo faziam entender as pessoas do seu presente. Paulo era uma pessoa extremamente humana, extremamente sensível para com as outras pessoas. Ele entendia o mundo daquelas pessoas porque ele havia estado naquele mundo. Pode qualquer um de nós viver uma vida contente, mesmo tendo um passado tenebroso, mesmo tendo um passado que nós mesmos não gostamos sequer de lembrar? O apóstolo Paulo vai dizer para nós que sim. Seja lá a nossa vida pregressa, nós podemos estar contentes porque somos agora de Jesus, porque somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Paulo ainda enfrentou oposição e perseguição por parte dos descrentes. O contentamento do Senhor dado a Paulo foi maior do que a perseguição e o aprisionamento e até, muitas vezes, ameaças de morte pelos descrentes de seu tempo, de sua época. Um grande exemplo disso é o episódio narrado em Atos, capítulo 16, verso 25, quando Paulo, na prisão, depois de ter sido violentamente espancado, ele conseguiu ainda orar e cantar hinos a Deus. E as prisões foram soltas, foram abertas. Pode alguém estar contente depois de experimentar açoites, depois de experimentar tortura, estar preso numa cela? Pode alguém, depois de viver isso, imediatamente, logo a seguir, cantar e orar e dar glórias a Deus? Pode. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que pode sim. Porque o contentamento vem do Senhor, é o Senhor que coloca dentro de nós. E realidade nenhuma pode tirar de nós esse contentamento. Em 2 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 26, Paulo relata que esteve preso, foi açoitado sem medida, esteve frente a frente com a morte por várias vezes, foi apedrejado e muitas outras perseguições, mas nenhuma dessas grandes privações
tiraram de Paulo o contentamento que Deus havia colocado em seu interior. E Paulo ainda relata a nós que ele teve rejeição por parte dos seus irmãos em Cristo. Talvez essa seja a maior apunhalada em cada um de nós. É ser rejeitado por aqueles que estão no mesmo barco que nós. Paulo aprendeu a estar contente diante de ser mal entendido, de ser mal interpretado e até mesmo abandonado por seus próprios irmãos na fé. Aqui mesmo, nesse capítulo de Filipenses 4, Paulo recorda uma época em que todas as igrejas, com exceção de uma igreja, o esqueceram. Paulo lamenta em 2 Timóteo 1,15 que todos os da Ásia me abandonaram, diz ele. E em 2 Timóteo 4,10, Paulo diz que Demas, seu discípulo, tendo amado o presente século, abandonou e foi embora para Tessalônica. Pode alguém estar contente sendo traído pelos seus próprios amigos, pelos seus próprios confidentes? O apóstolo Paulo vai dizer para nós que pode sim, porque o contentamento vem do Senhor. Paulo encontrou contentamento em Jesus, porque em Jesus ele sabia que jamais seria abandonado, que jamais se sentiria sozinho. Em 2 Timóteo 4,17, Paulo afirma: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças e poder. Certamente, todos nós aqui já experimentamos a dor da rejeição. E é difícil se alegrar num momento assim. É muito comum praguejarmos. É difícil. Lá dentro de você não guardar mágoa, mas você colocar para fora de você o contentamento que Deus deu a você. Irmãos, nessa noite, pensando e refletindo sobre o contentamento, nós categoricamente afirmamos que o contentamento vem de Deus. E ponto final. Diante de tudo o que foi dito aqui, irmãos, pode o crente experimentar o contentamento em meio a tantas adversidades, em meio a tantos obstáculos, a tantas dificuldades? Paulo responde com um retumbante sim. Mas como é que Paulo conseguiu o contentamento?
Claro que o apóstolo Paulo conseguiu contentamento em Jesus, confiando em Jesus, agarrado a Jesus. O contentamento não vem das nossas circunstâncias, não vem da nossa educação, não vem dos nossos títulos, não vem da nossa capacidade de internalizar princípios e valores para nós. O contentamento vem do Senhor, vem do nosso Salvador. Tudo posso naquele que me fortalece. E a interpretação aqui agora está muito clara. Tudo posso é experimentar toda e qualquer situação das mais adversas possíveis. E olha que muitos de nós não passa nem perto dessa interpretação. Nós usamos essa expressão, essa promessa, essa frase, esse slogan para muitas coisas, menos para o que ela está aqui nesse contexto dizendo. Depois de viver todas essas situações que nós contamos aqui, o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus der a nós contentamento, se Deus trouxer e colocar em nós o contentamento, tudo podemos experimentar e viver nessa vida. Que vamos continuar agarrados ao Senhor, servindo ao Senhor, íntegros, decentes. Nós temos dado muitas desculpas para Deus. E temos usado as coisas que acontecem no nosso mundo, as coisas que acontecem ao nosso redor, para dar desculpas para Deus, para não fazer coisas para Deus, para não cumprir a missão que Deus nos deu, para não servi-lo, para não adorá-lo. E aí o Senhor vem a nós e traz esse texto que é uma experiência pessoal do apóstolo Paulo, que revela a nós que seja lá o que acontecer com cada um de nós, não interessa, nós precisamos continuar agarrados a Jesus, precisamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tudo posso, irmãos, naquele que me fortalece. Quais as experiências que você já experimentou nessa vida? Será que você tem experiência de vida para dizer isso que o apóstolo Paulo disse aqui? Será que você tem ideia do que é afirmar, depois de viver tudo o que viveu, tudo posso naquele que me fortalece? O Evangelho do Senhor Jesus é para aqueles que não estão preocupados, mas não estão preocupados com o que virá pela frente. Se virá crise financeira, conjugal, doença, traição, rejeição. Aqueles que são de Jesus estão preocupados em completar a carreira,
terminar a carreira e ganhar a coroa da vida. Vida intensa, vida eterna. Irmãos, não há desculpa. Seja lá o que estiver incidindo sobre nós, nós podemos viver contentes, porque o contentamento vem do Senhor. Baixe sua cabeça. Peça perdão para Deus por reclamar, por murmurar, por dar tantas desculpas. Olha para a vida do apóstolo Paulo. Olha para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus. Viveu grande parte de sua vida, tanto Jesus quanto Paulo viveram grande parte de suas vidas em sofrimento, em adversidade. E eles viveram contentes. O contentamento é uma virtude do Espírito do Senhor, que o Senhor quer colocar em nós, para vivermos e superarmos todas as demandas da nossa vida. Então seja grato, seja contente, seja alegre, independente das circunstâncias. Peça para Deus amadurecer a sua vida e dar experiências diversas à sua vida, para que um dia você possa com certeza afirmar categoricamente: tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, nós te louvamos, te adoramos. E obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos quer, o Senhor nos adverte, o Senhor nos exorta. O Senhor traz a palavra do Senhor, que muitas vezes é dura a nós, mas é a verdade do Senhor para nós, Pai. Por favor, Senhor, se não temos vivido em contentamento, nos perdoa, Senhor. E, Senhor Jesus, nos ensina a viver contentes em toda e qualquer situação. Nós te louvamos, Pai, te adoramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Percebam que esse louvor tem tudo a ver com o que nós falamos aqui, para você continuar pensando e refletindo sobre tudo o que você viu e ouviu aqui nessa noite. Vamos nos colocar de pé, e eu gostaria de pedir ajuda àqueles que conhecem este cântico. Eu não sei se são todos na igreja, mas eu creio que alguns podem nos ajudar cantando aí com bastante força, tá? Ele diz justamente isto que o pastor pregou, que o pastor trouxe aos nossos corações dessa palavra neste momento, que eu sei que tudo posso no Senhor, com o seu poder e com a sua palavra. Eu posso viver uma vida cheia de contentamento. Amém? Tudo posso
tudo posso no Senhor. Deus é quem vem me fortalecer, com fé para vencer. Certamente eu terei vitória, confiando no Senhor e andando na luz de seu amor. Oh, eu sei que tudo posso no Senhor. Com o seu poder e com a palavra, sei que tudo posso no Senhor. Sei que tudo posso no Senhor. O Senhor te livrará, o Senhor te livrará. Diga ao que fraco está, o Senhor Deus virá. O Senhor te livrará, o Senhor te livrará, o Senhor te livrará. Ergue o teu olhar, Deus te levantará. O Senhor te livrará, o Senhor te livrará, o Senhor te livrará. Diga ao que fraco está, o Senhor Deus virá. O Senhor te livrará, o Senhor te livrará, o Senhor te livrará. Ergue o teu olhar, Deus te levantará. O Senhor te livrará. Ergue o teu olhar, Deus te levantará. O Senhor te livrará. Nós já estamos chegando ao final do nosso culto. Vamos convidar o presbítero André, que vem à frente e vai estar orando a oração final. Logo após o pastor Valci vai em pé.